Graças e paz, igreja, amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 1. A gente poder iniciar o nosso culto. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceiar, de estarmos em comunhão, lembrarmos do sacrifício de Cristo. E você que está acompanhando a gente de casa, prepare o seu suco, o seu pedacinho de pão. Logo a gente vai estar ceando junto. Lá em Salmo 1 diz assim: como é feliz, bem-aventurado o varão, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Pois assim ele será como uma árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, e que dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Né? Então a gente lê esse versículo 3 e a gente pensa assim: nossa, como é bom, né? Como eu quero ser com parte dessa analogia, como uma árvore que é plantada junto a um ribeiro de águas vivas, uma árvore que dá o seu fruto a todo tempo? Não, essa é uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo. Né? Uma árvore não dá fruto o tempo todo. Uma árvore dá o fruto no tempo certo. Ela passa por vários momentos, a árvore. Até mesmo de secar, de caírem as folhas, e de depois renascer novos brotos, e de dar novos frutos. E essa árvore ela vai gerando frutos no tempo certo. E essa árvore ela é motivo de as pessoas irem colher esses frutos, se alimentar, se fortalecer, se revigorar. E a Bíblia diz que aquele que medita na lei do Senhor é como essa árvore, que é cuidada e amparada pelo Senhor e dá o seu fruto no tempo certo, no momento apropriado. E tudo o que fizer prosperará. Mas para isso se concretizar, é necessário que a gente volte lá no verso 1 e a gente veja que feliz é a pessoa que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e que não se assenta na roda, não tem prazer de se participar de ambientes dos zombadores. Então feliz é aquela pessoa que não encontra prazer nos ambientes que esse mundo oferece, mas encontra o seu prazer na presença de Deus. Então feliz é o homem e a mulher cujo conselho ele ouve da parte do Senhor e não da parte desse mundo. E quando a gente se reúne como igreja do Senhor para poder buscar a Deus, nós somos esses homens e mulheres felizes, porque nós estamos buscando o conselho do Senhor, porque nós estamos buscando no ambiente da graça o conselho que Deus pode nos trazer para que a gente possa frutificar no tempo certo e prosperar na medida que o Senhor nos deu. Glória a Deus por isso. Então quero te convidar você a se colocar de pé, a fazer sua oração para a gente iniciar o nosso culto. Curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Que você possa ter um momento com o Senhor, um momento de acalmar o teu coração, um momento de aquietar suas dúvidas, um momento de aquietar os seus pensamentos, um momento de aquietar os seus sentimentos, um momento para você colocar diante de Deus aquilo que são as suas expectativas, aquilo que são os seus pensamentos, suas angústias. E pedir para Deus nessa noite conselho para Ele. Pedir para Deus essa noite entendimento. Pedir para Deus essa noite direcionamento. Porque esse mundo, as pessoas estão sempre prontas para falar muitas coisas, para dar muitos conselhos. Mas existe um Deus que quer nos aconselhar. Existe um Deus que, pelo seu Espírito, que quer nos direcionar. Que quer falar aos nossos corações. Que quer guiar os nossos passos. Que quer guiar a forma como nós sentimos e vivemos os nossos dias. Então coloque isso diante do Senhor. E durante a próxima louvor,
vamos colocar também os nossos corações diante de Deus. Graças e paz, igreja, amém? Isso, só quem está acordado agora. Graças e paz, igreja, amém? Amém. Ó, o pessoal já está mais acordado agora, amém. Bênção demais a gente estar junto, bênção demais a gente estudar a palavra, a gente se alimentar do pão vivo, né? Tanta porcaria por aí pra gente comer, né? Às vezes a gente está com fome no dia a dia, na correria, a gente para na frente da lanchonete, a gente vai, tô com fome, não vou parar para almoçar não. A gente troca o almoço por uma coxinha, né? A gente fala, coxinha é bom, coxinha é gostoso, mas não é um almoço, né? Aí passa um tempo, a barriga já está ali querendo comida de novo, porque não foi o almoço, né? E está na correria, fala, não vai dar tempo para jantar, vou trocar a janta por um lanche, aí come um pastel, né? E aí passa um tempo, o corpo depois começa a cobrar a saúde, não é verdade? E a mesma coisa é a vida espiritual, né? Muitas vezes a gente troca o pão da vida por aquele alimento mais instantâneo, rapidinho, né? Aquela palavrinha mais tranquilinha, aquele versículo que a gente pode olhar, né, no YouTube de repente, um videozinho, alguma coisa que a gente fala, pô, isso aqui já, né? Você está em comunhão com Deus? Estou. Eu vejo uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, né? Aí a gente usa aquele versículo maravilhoso, eu sou a igreja, né? Eu sou o templo, então está tudo certo. E de repente, parece que o tempo também vem e cobra a gente, né? Porque a gente está deixando de se alimentar com o pão da vida e está se alimentando aí com fast food espiritual. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí isso daí não sustenta. E a gente precisa se alimentar com o que sustenta. Dá trabalho, porque se alimentar com o que sustenta, a gente tem que parar tudo, sentar na mesa, arrumar a mesa, preparar a comida, comer. Isso dá trabalho, não é verdade? Quem faz comida em casa não dá trabalho? Não demanda tempo? Demanda tempo. Dá trabalho, demanda preparo. Mas é isso mesmo, com Deus é a mesma coisa. Então a gente tem que tomar as decisões na nossa vida. Se a gente vai ficar se alimentando do fast food espiritual ou se a gente vai se alimentar do pão da vida. E quando Jesus disse, eu sou o pão da vida e quem vier a mim jamais terá fome, ele está prometendo, não um fast food espiritual, mas ele está prometendo que quem investir tempo nele vai sair da presença dele alimentado, vai sair da presença dele ali cheio, satisfeito. Estamos entendendo isso? E da mesma forma, esta noite, Deus nos propõe uma mesa para a gente sair dela satisfeitos da graça, da presença do Senhor. Então abre sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4, e hoje é noite de ceia, nós vamos ceiar juntos. Esse é um texto muito conhecido. E a gente vai estudar ele mais uma vez, compreender ele mais um pouquinho. Cada vez que a gente medita na palavra de Deus, a gente sai de lá alimentado, não é verdade? Às vezes a gente pensa assim, mas eu já conheço o texto, eu já ouvi sobre ele, né? É a mesma coisa do pão. Você já comeu pão ontem, você come pão hoje, você está alimentado do mesmo jeito, né? Então você estuda o mesmo texto, você sempre sai alimentado. Deus sempre está pronto para falar com a gente, mesmo. Desculpa que o texto você já conheça, sempre tem algo de Deus para falar no nosso coração. Então, 2 Reis, capítulo 4, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Então nós estamos diante de uma mulher, que não é alheia à palavra de Deus, né? A Bíblia está nos dizendo que é uma mulher que ela era esposa de um dos discípulos, um dos que seguiam e aprendiam com um dos profetas daquela época. E essa mulher, ela não era uma pessoa que não conhecia a Deus. Não, ela conhecia o Senhor, ela conhecia a sua vontade, a sua palavra, a sua história.
E essa mulher hoje, para nós, vai representar a igreja. Vai representar as nossas vidas. Contextualizando, nós fazemos parte da igreja, da noiva, da mulher de Cristo. Nós vamos nos enquadrar na figura, nessa mulher, naquilo que ela está vivendo, naquilo que ela representa nessa história. Glória a Deus por isso. Então, essa mulher que conhecia Deus, assim como nós conhecemos ao Senhor, ela estava passando por uma situação muito difícil. Porque ela estava sem o seu marido. Ela estava experimentando a viuvez. Ela estava sem o seu marido. Hoje a igreja, ela não é viúva, mas hoje a igreja também está sem o seu marido. A Bíblia diz que a igreja é como uma noiva que está à espera do seu noivo. A igreja hoje também está nesse mundo sem o seu noivo. É como uma noiva, uma mulher que está sem o seu noivo. E que muitas vezes, assim como essa viúva que se encontrou desamparada, muitas vezes a igreja também hoje se encontra desamparada. Muitas vezes hoje a gente se sente desamparado. Quem está entendendo isso? Muitas vezes hoje a gente está vivendo os nossos dias e a gente se pega se perguntando, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Até quando eu vou viver isso? E a gente começa a fazer questionamentos próprios de uma pessoa que se sente desamparada. Estão entendendo isso? Da mesma maneira que esta mulher, esta viúva, se sentia desamparada nos dias dela. E muitas vezes a igreja hoje, essa noiva que está à espera do noivo, também se sente muitas vezes desamparada. E essa mulher, ela procura o profeta Eliseu com uma situação muito preocupante. Porque essa mulher que estava experimentando a viuvez, eu vou chutar esse negócio daqui a pouco. Vou colocar aqui. Então, essa mulher que estava experimentando a viuvez, que estava se sentindo desamparada, procura o profeta Eliseu e diz para ele, olha, o meu servo, que era seu discípulo, que o Senhor conhece muito bem, que era temente ao Senhor, ele morreu, então agora só tem eu e meus 2 filhos em casa. E nós temos dívida, nós temos contas para pagar. E os boletos venceram, normal, né? Porque se tem uma coisa que, né, nessa vida cumpre fielmente o seu papel, é um boleto, né? O boleto vem todo mês, não é verdade? O choro dura uma noite, mas o boleto virá pela manhã, junto com a alegria do Senhor. O boleto vem todo mês para nossa casa, para nossa conta, chega lá fielmente, ele não atrasa. Nada acontece nessa vida que para um boleto. É impressionante. Nem um vírus consegue deter o poder de um boleto. E aí os boletos chegou na casa dessa mulher e ela não tinha o dinheiro para pagar, né? Porque ela tinha um recurso, foi gastando, né? Morrer é caro, não é verdade? Nós não temos direito nem a morrer nessa vida, porque se a gente morre é caríssimo morrer. É um custo, vai dinheiro muito. Depois vai tendo as despesas do dia a dia, e os boletos iam chegando na casa dela, vai percebendo que é tudo como é hoje, não é verdade? Não é verdade? Então não tem nenhuma diferença, só muda o tempo, a gente percebe que a roupa é diferente, mas a essência dos problemas é a mesma. E aí, os boletos foi chegando, foi atrasando um, atrasando o outro, quando foi ver estava atrasando muito, de repente bateu na porta da casa dela os credores. Bruno, o que são os credores? No termo mais popular de hoje, Gil, o que seria? Os agiotas, não é verdade? Camaradas do bem, só que não, que chegam na porta da sua casa para te cobrar e dizem, olha, se você não pagar, é simples, nós vamos levar os teus filhos como escravos para pagar a conta no lugar das suas dívidas. Olha o desespero que essa mulher se encontra, né? E muitas vezes nós, mesmo sendo a igreja do Senhor, mesmo estando debaixo de promessa, nós passamos também por situações que nos deixam desesperados, não é verdade? Ou não? Ah, que bom, pensei que era só eu na minha casa. Que bom que nós estamos juntos nessa, passamos por situações. A Bíblia diz, Jesus diz, nesse mundo tereis aflições. Nós não estamos isentos, imunes às dificuldades desse mundo. Porque nós estamos vivendo nesse mundo. A diferença é que nós temos conosco aquele que venceu este mundo. Glória a Deus por isso? Você pode dizer glória a Deus? E porque nós temos com a igreja o noivo que venceu este mundo, ele está nos sustentando dia após dia.
Essa é a diferença. Mas as aflições nós passamos. E essa mulher estava passando por aflições. E ela estava passando por essa angústia. E ela chega, procura o profeta e diz, olha, essa é a minha situação. Os caras vão levar meus filhos como escravo. O que eu faço na minha vida? E aí vamos ler. 2. Eliseu lhe perguntou, olha, o que eu vou fazer? A pergunta que todo profeta faz. A pergunta que todo homem de Deus faz. A pergunta que todos nós fazemos. Não é verdade? Nós não somos os pastores que Deus colocou na nossa cidade para pastorear o rebanho que está na nossa cidade? Nós temos resposta para tudo? Não. Então essa é a pergunta que todos nós fazemos todos os dias das nossas vidas, diante de todas as dificuldades. É a pergunta mais natural que existe. O que eu vou fazer com isso? E agora? Então Eliseu foi consultar a Deus, foi buscar um direcionamento, um discernimento. E aí ele fala, olha, fala para mim o que é que você tem na sua casa. Fala para mim o que é que você tem aí contigo. Aí o que você tem na sua casa. Porque os milagres do Senhor começam com aquilo que a gente já tem na nossa casa. Os milagres que Deus opera na nossa vida, na nossa história, são com aquilo que a gente já apresenta para Ele, com aquilo que a gente já apresenta para Deus. Então tinha uma multidão com fome. Jesus criou 2 pães e 5 pães e 2 peixes? Ou ele pegou os 5 pães e 2 peixes que tinha na multidão? Você percebe? É com aquilo que a gente apresenta para Deus. Então a primeira pergunta que fica é, o que nós temos hoje para apresentar ao Senhor? O que é que tem hoje dentro do nosso coração para a gente apresentar na presença de Deus? Porque é com isso que Deus vai operar os milagres dele na nossa vida. Vai operar a provisão dele na nossa vida. Vai operar aquilo que nós estamos precisando que Deus intervenha na nossa história. É com aquilo que nós apresentamos diante de Deus. E ele pergunta, o que é que você tem para apresentar para Deus? Ela falou assim, olha, a tua serva não tem nada em casa. Olha o que ela fala, eu não tenho nada em casa. A primeira reação nossa é sempre essa. A gente falar que a gente não tem nada. É falar que a gente não consegue nada, que o que a gente tem não é suficiente. Essa é a nossa primeira reação sempre. É achar que nós não temos o que é suficiente para Deus agir. É natural. É isso que nós fazemos. Só que aquilo que nós temos é a quantidade exata para que na mão de Deus, Deus multiplique e opere um milagre. 5 pães e 2 peixes, para uma multidão de mais de 10 mil pessoas, para os olhos do homem, do ser humano, não era nada. Para os olhos de Deus, era mais do que suficiente, porque ainda sobraram 12 cestos cheios. Quem está entendendo isso? A matemática de Deus é maravilhosa. Ela é sobrenatural, ela é diferente. E a primeira reação nossa é falar assim, eu não tenho nada. Mas aí, o profeta ajuda essa mulher a sondar um pouco mais o coração dela. E ela continua falando assim, olha, eu não tenho nada, vírgula. Senão, como quem diz, olha, pensando bem, estou lembrando aqui que eu tenho umas Tupperware lá em casa, uns potes de sorvete daqui bom, que eu guardo feijão dentro do congelador, para enganar, né, meu marido ou minha esposa. E aí eu lembrei que eu tenho um Tupperware lá, uma botija de azeite. É isso que eu tenho. Eu não tenho nada, Deus. Nossa, eu não tenho nada. Ó, estou passando uma dificuldade, eu não tenho nada para te apresentar. Ah, mas pensando bem, eu tenho isso. A gente precisa aprender a exercitar a nossa fé. Ao invés de falar assim, não, eu não tenho nada. Não, você tem algo para apresentar para Deus. Tem algo aí no seu coração para você apresentar para o Senhor. Sempre tem. A gente precisa aprender a buscar isso no Senhor, esse discernimento. E aí essa viúva, essa mulher, hoje a igreja aprende também, como a mulher representada, a buscar lá e falar, não, peraí, eu tenho uma botija de azeite. O que o azeite significava nessa época? O que o azeite significava nessa época? Tempero de salada? Não.
O azeite era algo material muito precioso. Servia ali como moeda de troca. Tinha valor monetário, valor comercial. Então nós estamos falando de recurso, de sustento, certo? Nós estamos falando de algo que era utilizado como parte de sustento, moeda de troca. Ela podia vender o azeite. Ela podia fazer dinheiro com o azeite. Comercializar o azeite. Não tinha eletricidade, mas com azeite você queimava o pavio. Ele servia como fonte para queimar, fazer combustão. Essa velhinha aqui é a pilha, tá? Não tem nada aqui. Mas ela serviria para queimar e fazer um foguinho. E todo mundo precisava do foguinho naquela época, porque ninguém tinha eletricidade. O azeite era de extrema necessidade, era o óleo. Era óleo. Óleo era necessário. E o que ela falou? Eu tenho uma botija de óleo. Eu tenho um Tupperware cheio de um material que todo mundo utiliza, que todo mundo precisa e que tem valor monetário e comercial. E aí o profeta vai responder algo para ela. Então disse ele, verso 3, vai e pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Se fosse hoje ia ser um problema danado, porque ninguém empresta Tupperware. Ninguém empresta, porque você sabe que se emprestar não vai devolver. Se for, volta com a tampa trocada, é um mistério. Vai e pede a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, sem feijão dentro, sem feijão congelado. Pede as vasilhas tudo vazia. E não é pouca não, pede muita. Então você pede, recolhe os Tupperware, entra na tua casa, fecha a porta, você e os teus filhos. Porque aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Deus faz com a gente. Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Deus faz com a gente. Isso. Bonito. O coro ficou bacana. Ficou no coração, eu sei. Eu ouvi daqui na fé. Ficou com a gente. Porque às vezes a gente quer ver as coisas acontecendo como se fosse filme da Marvel. Uma coisa grande assim. Não, é com a gente. É você, na sua intimidade, da sua casa, do seu casamento, da sua família. Não tá bom, irmão? Você viver o sobrenatural de Deus ali? Deus operar o milagre de Deus ali? Naquilo que Deus tem feito na sua vida? Então ele fala, entra, fecha a porta da tua casa, você e seus filhos, que Deus vai operar algo ali para você. Então, entra, fecha a porta sobre ti, sobre seus filhos, e deita o azeite, o óleo em todas aquelas vasilhas. E vai tirando aqueles que estiverem cheias. Ou seja, você só tem em casa eu ia pegar aquilo, mas não rola não, né? Só tem em casa um Tupperware de azeite, de óleo. Você reúne todos os outros na sua frente e com um que você tem, você começa a encher. Enche um, tira. Enche outro, tira. Enche o... É isso que ele está falando para fazer. Partiu, verso 5, pois a viúva dele fechou a porta sobre si e os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, me dá mais uma, chega-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então, o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, vende esse óleo, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vão viver do resto. Deus deu uma medida para hoje e ainda uma medida para o amanhã. Glória a Deus por isso. Deus deu uma medida para hoje e uma medida para eles viverem todos os dias da vida deles. O azeite só cessou quando acabou o Tupperware. Não tinha mais Tupperware dentro da casa. E o que eu quero chamar a sua atenção essa noite é que essa viúva, essa mulher, ela estava preocupada com o quê? Certo? Com recurso financeiro para pagar sua dívida. Qual que era o recurso financeiro que eles acharam para poder pagar a dívida? O azeite. Então a preocupação dessa mulher era o azeite.
Qual era a preocupação do profeta? Tupperware. A preocupação da viúva era o azeite. A preocupação do profeta era a vasilha. A preocupação da igreja, muitas vezes, está no óleo. E Deus não está preocupado com o óleo. Porque de onde vem o óleo? De onde vem o azeite? Se não da própria presença de Deus. E quantas vezes a gente gasta nossa energia, o nosso tempo, o nosso emocional, a nossa preocupação com aquilo que Deus já garantiu? Com aquilo que vem de Deus e que Deus não vai falhar com a gente. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Se o azeite vem do Senhor, ele vai derramar o azeite dele. A viúva estava preocupada com o azeite. A igreja, muitas vezes, está gastando o seu tempo preocupada com aquilo que Deus garantiu. Se Deus garantiu, a gente não precisa se preocupar. Deus não precisa de ajuda para fazer aquilo que ele já garantiu. Qual que era a preocupação do profeta? Vasilha. Porque o profeta sabia que a partir do momento que aquela viúva começasse a deitar azeite, o azeite não ia parar. Então o profeta sabia que da parte de Deus, Deus ia cumprir tudo aquilo que ele prometeu. O profeta sabia que da parte de Deus não tinha erro. Se da parte de Deus vem azeite, Deus ia deitar azeite. Mas o profeta tinha dúvida a respeito da vida daquela mulher. Porque o profeta tinha dúvida se aquela mulher ia conseguir reunir as vasilhas necessárias para juntar o azeite todo que Deus tinha para derramar na vida dela. E tanto é que o azeite só parou quando acabaram as vasilhas. Não é porque acabou o azeite, porque tinha mais azeite para Deus derramar. E muitas vezes a gente como igreja está preocupado se vai ter azeite ou se não vai ter mais azeite. E Deus já garantiu, vai ter azeite. Vai ter Espírito Santo, vai ter presença de Deus até a volta de Cristo. Independente de governo, independente de dificuldade, independente de qualquer coisa. Não tem tempo ruim para Deus. Vai ter azeite enquanto Deus estiver no comando da sua igreja. A noiva, a mulher, essa noiva, a igreja de Cristo não está desamparada. Tem azeite para a noiva de Cristo. Qual que é a preocupação do profeta? Tem vasilha? Porque se não tiver vasilha, não tem como você receber o óleo. E assim como essa viúva se preocupou de maneira genuína, porque a preocupação é correta, mas ela é canalizada no meio equivocado. E muitas vezes é assim, nós estamos com a preocupação correta, genuína, plausível, mas canalizada de maneira equivocada. E a nossa, muitas vezes, cobrança, dúvida, pergunta para Deus é sobre um problema genuíno, porém, numa abordagem equivocada. Estou passando por uma dificuldade, Senhor. Vai ter azeite? Deus olha lá de cima e fala, mas quando é que faltou? O azeite é meu. E aí Deus olha lá de cima e fala assim, a pergunta que eu te faço é, tem vasilha? Tem coração vazio aí para receber meu óleo? Tem coração vazio aí para receber do meu azeite? Da minha presença? Da minha unção? Ou será que os corações estão tão cheios de conselhos desse mundo, de exemplos desse mundo, de coisas desse mundo, que não cabe nem uma gota do óleo de Deus? E a gente fica cobrando o azeite do Senhor, só que não cabe o azeite do Senhor, porque está cheio de coisas desse mundo. O azeite tem, o que não tem é vasilha vazia. E o maior medo do profeta com essa viúva era, minha filha, tem tanto azeite para Deus dar para você, só que eu estou vendo que você não tem vasilha. Então vamos arrumar vasilha para você. Sai procurando na vizinhança. E qual que é o maior medo hoje para a igreja, para essa noiva que fica, para essa mulher que está hoje na terra? É porque não tem como a gente ir atrás de vasilha, porque a vasilha de hoje é o nosso coração. E o que a gente precisa fazer é uma limpeza das nossas vasilhas. É retirar todo o conteúdo que a gente já preencheu um dia,
para poder liberar espaço para Deus derramar do óleo dele. Glória a Deus por isso. Deus está pronto para derramar o óleo dele. É por isso que Jesus diz lá em Mateus 6, por que vocês estão andando tão preocupados quanto às coisas materiais desse mundo? Quantas preocupações que assolam as mentes e os corações das pessoas que vivem perdidas, como o que comer, o sustento de cada dia, como morar, como pagar o aluguel. Por que essas preocupações têm roubado a fé de vocês? E aí ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e essas coisas vos serão acrescentadas. Como quem diz, não vai faltar óleo, não vai faltar o azeite, mas eu preciso que o coração de vocês se esvazie de si mesmo, se esvazie desse mundo, e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem está entendendo isso? Vasilhas vazias, preparadas para receber o óleo do Senhor. O óleo está pronto. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito está pronto. No que compete a Deus, no que compete ao Espírito do Senhor, não tenha dúvida, a parte dele está feita. Mas a Bíblia também diz, a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas porque a carne é fraca, nós não conseguimos viver a plenitude de todo o óleo que Deus quer derramar sobre a igreja dele. Glória a Deus por isso. E hoje é noite de ceia. E a ceia fala sobre isso, fala sobre uma aliança que Deus fez conosco por meio de Cristo Jesus. Uma aliança onde ele derramou óleo sobre nós. Óleo de vida. Óleo de vida que sobrepujou toda a morte que os nossos pecados tinham sobre nós. E quando nós ceiamos, fazemos parte da ceia do Senhor, então nós estamos lembrando dessa aliança, de um Deus que derramou óleo sobre nós e continua derramando do seu azeite, todas as vezes que os nossos corações estão vazios para receber a sua presença. Então eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, porque noite de ceia é uma noite de reflexão. Não existe nenhum impeditivo que eu ou qualquer pessoa possa colocar para você fazer parte da ceia. Mas a Bíblia nos instrui a fazermos uma reflexão. Então, nesse momento, faz uma oração com o Senhor. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, faz aquela oração que só você e o Pai têm intimidade. Apresenta a sua vida diante de Deus. Porque de repente hoje você entendeu que o seu coração está cheio, que a sua mente está cheia e que não tem espaço para receber o azeite do Senhor, o azeite do Espírito Santo. E que nessa noite o Senhor quer limpar os nossos corações. Nessa noite o Senhor quer que a gente apresente vasilhas vazias. Ele quer que a gente apresente a nossa mente, os nossos corações, vazios dos nossos achismos, vazios dos conselhos desse mundo, vazios dos modelos que esse mundo nos ensina, e que a gente apresente agora uma disposição de aprender e de receber o óleo do Senhor. A igreja de Cristo não está desamparada. Não vai faltar azeite, não vai faltar provisão, não vai faltar sustento, não vai faltar o óleo do Senhor. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Até que Cristo venha, até que Cristo volte, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua igreja. Agora nós precisamos abrir os nossos corações. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo sempre. Nós queremos te agradecer, Pai, porque a despeito das nossas falhas, dos nossos pecados, muitas vezes nos afastamos do Senhor. Muitas vezes, Pai, enchemos os nossos corações, as nossas vasilhas com os conselhos deste mundo. Enchemos os nossos corações, as nossas vasilhas com os modelos de vida que esse mundo oferece, com os nossos achismos. Mas mesmo assim o Senhor continua o mesmo. Mesmo assim o Senhor continua nos amando.
mesmo assim o seu amor não falha com a gente. E o Senhor nos chama essa noite para perto e nos convida a nos esvaziar de nós mesmos e apresentar vasilhas vazias, Pai. Pai, nós queremos, Pai, ser como essa viúva, Pai, que entendeu a Tua palavra, entendeu que o azeite não ia faltar. E nós queremos apresentar os nossos corações e as nossas mentes agora, vazios de nós mesmos, vazios, esvaziados desse mundo, para que o Senhor nos encha com Teu óleo, nos encha com Teu Espírito, nos encha com a Tua graça, nos encha com a Tua unção, nos encha com Teu bálsamo, nos encha, Pai, com aquilo que o Senhor já preparou para nós. Nos encha, Pai, da Tua presença. Enche a nossa vida, enche o nosso coração, enche os nossos casamentos, as nossas famílias. Enche, Pai, a nossa cidade, Pai, com o óleo do Senhor. Porque se a Tua noiva, a Tua igreja se encher do Teu óleo, essa cidade vai se acender. Essa cidade vai ver a luz de Cristo Jesus. Então enche a Tua igreja, espalhada em tantas denominações, em tantas portas abertas, enche com Teu óleo, Pai, para que essa cidade veja a luz de Cristo brilhar, Pai. Nos ajuda, Pai, a brilhar, a testemunhar, a refletir a luz de Cristo Jesus. Transforma, Pai, os nossos corações, as nossas mentes, a forma como nós lidamos com o mundo, com as dificuldades, com as aflições, com as contrariedades dessa vida. Nos ajuda a lidar com tudo isso como filhos e filhas do Senhor, cheios de óleo, de azeite, cheios do Espírito Santo. Pessoas que conseguem, no meio das dificuldades, testemunhar o amor de Deus. No meio das contrariedades, viver como Cristo viveu, dando testemunho dos céus, Pai. Pessoas que não se tornam reféns das preocupações dessa vida, pois sabem que aquele, Pai, que venceu o mundo está com a gente, dando provisão, dando sustento e cuidando de todas as coisas. Pessoas que sabem que não precisam ser reféns das preocupações dessa vida, porque o Senhor está nos cuidando e amparando em todas as coisas, Pai. O Senhor disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. E nós queremos crer nessa palavra e viver ela, Pai, nas nossas vidas. Essa é a nossa oração nesse dia, nessa noite, e agradecemos pela ceia. Agradecemos, Pai, pela aliança. Agradecemos pelo sacrifício. Agradecemos, Pai, pela fidelidade do amor que revelou a graça do Senhor na cruz do Calvário. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, quem concorda, diga amém. Quero te convidar a buscar a ceia. Se a gente puder fazer organizado para ficar tranquilo, pode vir essa fileira. Vem buscar a ceia, vamos cear juntos.
se assentar sobre o trono dos céus. Amém. Se você quiser também levar para casa, a gente sempre deixa à vontade para algum familiar. Você sempre pode ficar à vontade para levar. Deixa eu pegar para lá antes que eu esqueça. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão, né? Ele estava num momento ali de jantar, um momento realmente de ceia. Era um rito, um momento ali que fazia parte da cultura judaica. Mas no meio desse rito, ele introduziu a Santa Ceia. Foi um momento em que ele pegou um pedaço de pão e ele repartiu com seus discípulos, deu um pedaço para cada. E Jesus Cristo, nessa noite, na mesma noite que ele iria ser traído, na mesma noite em que ele iria experimentar esse dessabor, né, da traição, da dificuldade, da aflição, ele introduziu a ceia. E às vezes eu fico perguntando, por que Jesus não introduziu a ceia num outro momento? Um momento tão emblemático, tão importante. Jesus, ele faz isso na noite que vai ser traído. E hoje eu penso que ele fez isso nessa noite porque ele sabia que, apesar da dificuldade, ele também sabia que não ia faltar azeite. Ele sabia que não iria faltar óleo, que não iria faltar a presença do Pai junto com ele no meio das dificuldades. E a gente tem que se lembrar disso. Que nas noites, nos dias, nos momentos das nossas aflições, a gente tem que se lembrar que não vai faltar azeite. Não vai faltar a presença de Deus com a gente. Então nessa noite, Jesus pegou o pão, tendo dado graças, repartiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido, que é dividido, que é compartilhado com todos vocês. Fazei isso em memória de mim. E todas as vezes que a gente vive o Evangelho, não só de palavras, mas no dia a dia, exercitando a nossa fé, estando cheio do óleo de Deus, a gente está compartilhando do pão da vida com as pessoas que estão ao nosso redor. Podemos comer do pão. Ele diz que de semelhante modo, ele tomou o cálice com vinho, aqui, representado com suco de uva, e ele disse: esse é o meu sangue, derramado em favor de vós. Essa é a minha vida, que eu derramo, que eu compartilho em favor de vocês, para que vocês também tenham vida e vida eterna. Para que vocês possam ter vida e vida eterna, eu derramo da minha vida. Fazei isso em memória de mim. E nós precisamos aprender a fazer isso em memória de Jesus. No nosso dia a dia, quando a gente é a voz da esperança para quem já desistiu de tudo, nós estamos fazendo isso em memória de Jesus. Quando a gente é a voz da alegria para quem só enxerga a tristeza, nós estamos fazendo isso em memória de Jesus. Quando a gente consegue ser aquele que leva um pouquinho de paz para aquele ambiente caótico, onde está todo mundo desesperado, e a gente é a voz da paz, a voz daquele que diz: gente, não vamos esperar não, vamos confiar. A gente está fazendo isso em memória de Jesus. Vamos fazer isso todos os dias em memória de Jesus. Sermos os embaixadores do reino de Deus, por onde quer que a gente esteja. Que a gente possa levar a vida de Cristo junto conosco. Podemos tomar desse cálice. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o seu sacrifício na cruz foi perfeito, Pai. Todos os pecados estão perdoados.
Não existe nenhum sacrifício, esforço necessário da nossa parte para que a gente se salve, porque o teu sacrifício foi perfeito. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor disse na cruz: está consumado. Tudo que tinha para ser feito foi feito. E nós queremos te agradecer, Pai. E nós queremos aprender a viver uma vida de gratidão, onde nós possamos expressar essa gratidão no nosso dia a dia, testemunhando o teu amor no dia a dia, fazendo em memória de ti, levando alegria, paz, esperança, amor para as pessoas que o Senhor já confiou no nosso convívio. Por isso, Pai, enche a nossa vida, enche a tua igreja de azeite, enche o teu Santo Espírito, enche a nossa vida de esperança, enche a nossa mente de alegria, enche o nosso coração, Pai, do amor do Pai, para que nós possamos, Pai, nosso dia a dia sermos capazes de testemunhar o reino de Deus para quem o Senhor já confiou no nosso convívio. Deus, traz paz para cada coração, Pai, que está aflito, para cada família que está em guerra, para cada, Pai, pessoa que está experimentando o dessabor do desespero, que a paz de Cristo invada as nossas almas e aquete a nossa alma. Deus, que a sua igreja seja conhecida por aqueles que têm a paz de Cristo Jesus, os pacificadores desse mundo. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Nos despeça, Pai, com a tua paz, Pai. Nos conduza na tua paz até que Cristo volte. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco nessa noite, no decorrer dessa semana e até a volta de Cristo Jesus, que será em breve. Quem concorda, diga amém. Que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus Cristo. Amém?